Você já percebeu, os olhares do mundo todo estão na COP27 no Egito. Próximo de terminar, a conferência possibilitou várias rodadas de negociações, palestras e discurso de líderes mundiais. Agora a expectativa está para o texto do acordo final. Quem esteve por lá foi Isabel Garcia Drigo, que é gerente de climas e emissões no Instituto de Manejo e Certificação Florestal Imaflora. Olá, seja bem-vinda e boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite para estar aqui mais uma vez. A alegria é nossa e olha só, né? Eu acho que um tema bastante debatido por lá e que ainda não teve um entendimento geral foi sobre o financiamento climático. E a Amazônia, inclusive, esteve no centro das atenções. Qual foi a impressão que ficou em você? Olha, esse tema é um tema muito esperado, né? Não é de hoje, a cada conferência, a cada ano, que se destravem aí esses bilhões que estão prometidos, previstos, justamente para custear, para financiar a transição dos sistemas produtivos, dos setores da economia. E, sem dúvida, a gente sabe que para a nossa realidade brasileira, com o tamanho dos ativos ambientais que a gente tem, florestais, de solo, de água, e a própria atividade, né, agropecuária que mobiliza esses capitais, isso é importante. E também para os países que estão em condições menos vantajosas que o Brasil. E, infelizmente, a gente chega aí na sexta-feira, amanhã ainda tem o final das discussões, mas sem uma definição disso. Então, muito impasse nessa definição dessas regras, o que não é bom, porque a gente está numa corrida contra o tempo, né? A questão climática é uma corrida contra o tempo. Então, vamos ver se amanhã ainda tem alguma luz ali nos documentos que vai sair, mas os especialistas, a própria sociedade civil, não espera muitos detalhes dessa COP do Egito, infelizmente. É isso, Isabel. Com experiência de outras conferências, né, a gente também percebe que na hora dessa formação do texto, qualquer palavra ali, ela é olhada na lupa, né? Para ver se realmente os países terão capacidades de se adequar às medidas implantadas. O Brasil tem condições realmente, está no rumo certo para que em 2030 consiga, vamos, por exemplo, parar com o desmatamento ilegal? É possível que a gente já esteja com a capacidade para conseguir bater as metas? Olha, a gente tem que reconstruir essa capacidade, né? Essa capacidade foi abalada aí nos últimos anos, mas como você mencionou, a gente teve ali a presença do Lula, presidente eleito, com uma fala muito forte de comprometimento. E a gente sabe que, com o nível das emissões do Brasil, as mudanças de uso da terra, né, a conversão de vegetação nativa e a agropecuária são as juntas responsáveis por 74% das emissões. E desses 74%, 49% é mudança do uso da terra. Então, a gente precisa estancar o desmatamento ilegal imediatamente, criminoso, que não tem fins produtivos, que não gera nenhuma produção nessas terras. E, para isso, a gente precisa reconstruir as estruturas do Estado brasileiro que permitiam isso. Não é fácil, mas uma coisa importante é que, novamente, os países que têm acordos bilaterais com o Brasil estão dispostos a ajudar nessa conta, o que é muito importante. Então, Noruega, Alemanha já sinalizaram a volta de recursos e a gente também, né, arrumando a casa brasileira, tem que mobilizar os recursos para essa reconstrução. É possível, vários especialistas brasileiros dizem que é possível, mas tem que ser um esforço concentrado, né? Aí no primeiro ano a gente já tem que ver as diferenças em estancar os incêndios criminosos na Amazônia, estancar o desmatamento ilegal e, paralelo, criar os incentivos para quem tem excedente florestal, por exemplo, ter um incentivo para deixar essa vegetação em pé, que é fundamental para os outros capitais naturais, que é solo e água.
Verdade. Enfim, para atingir as metas é necessário que o mundo esteja unido, né? Haja uma cooperação internacional. Foi visto isso por lá? A senhora sentiu que realmente havia líderes empenhados em achar uma solução, um meio de que haja menos gases poluentes, rever a questão do setor industrial? Houve esse empenho? Olha, tem uma diferença, entre, como sempre, entre o discurso e a prática, né? Então, tem uma reafirmação de compromissos por vários líderes mundiais, como John Kerry, dos Estados Unidos, mas é verdade que as conferências da ONU, as negociações ali, como você bem disse, são palavra a palavra. Então, embora tenha havido, por exemplo, comprometimento de reduzir, por exemplo, no setor de energia, a energia à base do carvão, mesmo assim, as medidas concretas ali no texto que vão levar a isso não saíram. Porque todos os países olham também para suas economias, a questão da guerra no continente europeu mudou o contexto global, então tem uma grande preocupação, né, da falta de energia, até mesmo da falta de insumos. Então, é um jogo muito complexo e as conferências elas têm esse ambiente diplomático que é palavra a palavra e por trás das palavras o que está se calculando ali, né, de possíveis perdas econômicas. O problema disso é que a gente vai ter perda econômica do mesmo jeito se não resolver a questão, porque os extremos climáticos vão causar perdas, né? Também, e o setor agropecuário, que é o nosso setor, muito vulnerável a isso. Então, é esse jogo. Eu acho que tem uma diferença, como sempre, entre o discurso e a prática. Essa foi chamada a COP da implementação. A gente vai sair ali com amanhã provavelmente a gente tem alguma formação de regra mais precisa, mas esse contexto global não ajudou essa COP a ter mais avanços depois de somada a pandemia. Então, para ir para a prática efetiva, temos aí um caminho a percorrer, mas que não pode demorar muito, porque senão a gente vai sentir de qualquer jeito as consequências disso. Isabel, uma última pergunta. Nós temos outras duas conferências que serão menores, né? Mas não deixando de ser importantes. Mas parece que a expectativa vai ser realmente a COP30, que pode ser aqui realizada no Brasil. Parece que o estado do Pará já tem se mobilizado também para sediar o evento. Agora, temos um enorme desafio também, né? Que se a gente chamou algumas metas para a gente, teremos que cumprir, porque senão na próxima COP a gente vai ter que mostrar resultado. Não, sem dúvida, né? E assim, os compromissos assumidos do Brasil reafirmados, a declaração de florestas, né? Então é isso, né? Zerar o desmatamento até 2030, o acordo do metano assinado pelas empresas do setor, várias empresas do setor também do agro, e aí tem também de uma redução de 30% nas emissões do metano até 2030. É possível reduzir, mas para reduzir desmatamento e para reduzir, por exemplo, as emissões de metano, a gente precisa colocar plano ABC+, para funcionar de verdade, crédito agrícola chegando para quem precisa, e aí nós temos vários produtores médios e pequenos que precisam acessar esse crédito para intensificação da pecuária, por exemplo, né? E isso tudo é uma corrida contra o tempo. O Brasil tem condições. A questão agora é de arregaçar as mangas e do governo federal, junto com os governos nacionais, funcionarem para isso. Aí sim vai valer a pena ter uma COP no Brasil e na Amazônia com resultados concretos. Vamos acompanhar de perto que teremos, então, boas notícias para noticiar aqui nos próximos anos. Muito agradecido pela atenção, Isabel. Parabéns também pelo trabalho aí no Imaflora. Obrigada a vocês. É sempre um prazer falar com vocês aqui. Satisfação.